Saudações a todos! Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à disciplina Cálculo Diferencial Integral e hoje iniciaremos os estudos das derivadas de funções. A derivada é um cálculo importante para analisarmos como uma função está variando. A princípio, vamos iniciar a partir do conceito de uma reta secante em uma função. Então vamos considerar aqui uma função arbitrária, essa linha em preto, e vamos selecionar dois pontos nessa função. Um ponto vai ser x0 e f de x0, e o outro ponto é espaçado do primeiro de ΔX, então vai ser o ponto x0 mais ΔX, e o valor da função nesse ponto vai ser fx0 mais ΔX. Então, nós vemos que a diferença de posição dos pontos em x vai ser ΔX, porque vai ser x0 mais ΔX menos x0, que dá ΔX. E a diferença de posição dos pontos no eixo y vai ser o f de x0 mais ΔX menos f de x0. Então, nós traçamos uma reta secante que atravessa esses dois pontos que foram selecionados. E se nós fizermos o coeficiente angular dessa reta secante, que é essa linha em vermelho, nós dividiremos que a diferença de posição no eixo y, como já foi dito, mostrado aqui, pela diferença de posição no eixo x, que é o ΔX. Então aqui nós teremos o coeficiente angular da reta secante, que passa por esses dois pontos, que vai ser f de x0 mais ΔX menos f de x0 dividido por ΔX. Lembrando que o coeficiente angular vai ser aquela constante a na função de reta. Por exemplo, se a função de reta é expressa por y é igual a x mais b, o coeficiente angular vai ser essa constante a, que no caso desta reta secante vai ser esse valor que foi calculado. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Vamos reduzir esse valor de ΔX, que é o espaçamento entre os dois pontos, cada vez mais. Então, para mostrar isso de uma forma mais dinâmica, vamos recorrer ao GeoGebra. Aqui no caso da janela do GeoGebra, nós temos uma função arbitrária que no caso é 2 vezes seno de x. E vamos escolher dois pontos arbitrários nesta função, um ponto A e um ponto B. E vamos traçar uma reta secante, a função que passa por esses dois pontos. Então essa aqui seria a reta secante que passa por esses dois pontos selecionados. A diferença de posição dos dois pontos no eixo x vai ser ΔX, e a diferença de posição no eixo y vai ser ΔY. E no caso, se nós reduzirmos esse valor de ΔX cada vez mais, lembrando antes que o valor do coeficiente angular dessa reta secante vai ser ΔY dividido por ΔX. E se nós reduzirmos cada vez mais esse valor de ΔX, o que vai acontecer? Então vamos nos aproximar, no caso do ponto A do ponto B, vamos escolher os pontos cada vez mais próximos. Vamos supor que esse ponto B vai sendo escolhido cada vez mais próximo do ponto A. A gente faz isso através da redução do ponto ΔX. Então, se nós reduzirmos cada vez mais o ΔX, vemos que a inclinação da reta secante vai variando. E no caso, quando esse ΔX, que é o espaçamento, a diferença de posição dos pontos no eixo x for tendendo a zero, o ΔY também vai tendendo a zero.
e o ponto B vai se aproximando do ponto A, né? E quando o ΔX tender a zero, o ponto B vai ser aproximadamente igual ao ponto A, né? Vai se tornando praticamente o mesmo ponto, né? Ou seja, quando o ΔX tendeu a zero, o ponto A tende ao ponto B. E o que era antes uma reta secante em dois pontos distintos se torna uma reta tangente ao ponto A da função. Então, este que vai ser o conceito da derivada de uma função. Vai ser o coeficiente angular da reta tangente ao ponto, no caso o ponto A. Pois no caso, quando o ΔX tendeu a zero, o ponto B tendeu ao ponto A, se tornando praticamente o mesmo ponto. E o coeficiente angular desta reta tangente ao ponto A é o que nós chamamos da derivada da função no ponto, no caso do ponto A. Então, a derivada da função vai ser o limite de ΔY dividido por ΔX quando esse ΔX tender a zero. Então, voltando lá à nossa apresentação, então, isso que acontece, né? A princípio foi escolhido dois pontos da função, considerando um ΔX bem espaçado. E a partir de então, nós reduzimos o valor de ΔX cada vez mais. E quando esse ΔX tende a zero, o que antes era uma reta secante se torna uma reta tangente ao ponto inicial. E nesse caso, o coeficiente angular dessa reta tangente vai ser dado por essa expressão aqui abaixo, né? Vai ser o limite quando ΔX tende a zero de f de x0 mais ΔX menos f de x0 dividido por ΔX. E essa então vai ser a definição da derivada da função no ponto x0, que seria o ponto inicial, aqui que foi marcado na função. Já definimos o coeficiente angular de uma curva y é igual a f de x no ponto onde x é igual a x0. Então, o coeficiente angular da reta tangente ao ponto, que também vai ser igual à derivada da função no ponto, é dada por limite de h tendendo a zero. No caso aqui, para simplificar a notação, o ΔX foi substituído por h, para ficar mais simples, né? Então, nós teremos que o coeficiente angular da reta tangente vai ser igual a f de x0 mais h menos f de x0 dividido por h quando h tende a zero. Aqui no caso, lembrando mais uma vez que o h é o mesmo que o ΔX, que foi apresentado anteriormente, né? Que é o espaçamento dos dois pontos no eixo x. Então chamamos esse limite, quando ele existir, de derivada da função no ponto x0. Então, essa aqui é a definição de derivada, ou de função derivada. A derivada de uma função f de x em relação à variável x é a função f, aqui com traço sobrescrito, né? Que também é uma notação de derivada, cujo valor em x é... Então, f' de x é igual à derivada de f de x em relação a x. Então, esse dx que está sendo mostrado aqui, né, significa o diferencial de x. Representa o ΔX quando o mesmo tendeu a zero. Então, quando o ΔX tende a zero, nós podemos denotar por dx. E dfx seria o diferencial da função, do valor da função, né? Porque a gente tem a diferença dos valores das funções, né, em dois pontos muito próximos, tendendo a zero.
Então vai ser o d f de x. E nesse caso, a derivada vai ser igual ao limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x dividido por h, desde que o limite exista. Aqui estão descritos alguns passos para calcular a derivada a partir da definição mostrada. Então, o primeiro passo seria escrever expressões para f de x e f de x mais h, que são os valores das funções nos dois pontos selecionados, né? Bem próximos. E desenvolva e simplifique o quociente de diferença. Aqui no caso seria o coeficiente angular da reta secante, né? Que é o f de x mais h menos f de x dividido por h. Lembrando aquele caso lá do limite, quando nós cancelamos o fator comum ou simplificamos para poder calcular o limite, quando o denominador dê zero. Então, para calcular a derivada, nós devemos fazer algo equivalente, né? Seria simplificar esse quociente para poder calcular o limite, quando h tende a zero. E usando o quociente simplificado, encontre a derivada da função f' de x, calculando o limite. Então, a derivada da função vai ser igual ao limite de f de x mais h menos f de x dividido por h quando h tende a zero. Lembrando mais uma vez que o h é equivalente ao Δx. Então vamos ver este exemplo. Aplicando a definição, encontre a derivada de y é igual a raiz de x. E no caso tem essa restrição, né, que x é maior do que zero. Então vamos copiar esse exercício para fazer passo a passo. Então nós temos o primeiro passo. Seria obter o f de x e f de x mais h. Então, o f de x vai ser próprio y, que é a raiz de x. Então, nós temos aqui, né, que o f de x é igual a raiz de x e f de x mais h é igual a raiz de x mais h. Agora nós temos o segundo passo. Que é simplificar o quociente f de x mais h menos f de x dividido por h.
Esse aqui vai ser o coeficiente angular da reta secante aos dois pontos. Então, aqui nós vamos ter que f de x mais h menos f de x dividido por h. Aqui é só substituir as expressões, né, obtidas. Raiz de x mais h, o f de x mais h vai ser raiz de x mais h e o f de x vai ser raiz de x. Dividido por h. E, no caso, para calcular a derivada, para transformar isso aqui numa derivada, nós teremos que fazer o limite desse h tender a zero. Mas se observarmos, para h igual a zero, nós teremos aqui em cima raiz de x menos raiz de x dá zero, e aqui embaixo o h vai ser zero. Então, daria uma indeterminação, zero dividido por zero. Então, nós temos que trabalhar essa divisão de modo a tentar achar o fator comum que possa ser cancelado. Assim como nós fazemos nos exercícios de limite. Lembrando que há aquela relação, né? Nós temos que a menos b, aquela fórmula de álgebra, a mais b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, aqui seria uma multiplicação de conjugados, né? A menos b vezes a mais b. Aqui nós multiplicaremos, né, considerando esse denominador, nós multiplicaremos de cima e embaixo pelo conjugado dele aqui, né? Então nós teremos que vai ser, né, raiz de x mais h, no caso aqui mais, né, aqui era menos, aqui vai ser mais raiz de x. Aí, para não alterar esse termo aqui, a gente tem que também dividir pela mesma função. Então, raiz de x mais h mais raiz de x. Então aqui nós multiplicamos e dividimos por raiz de x mais h mais raiz de x. Então, considerando os numeradores, se nós multiplicarmos os dois, nós aplicaremos essa regra aqui, essa propriedade. Então nós teremos raiz de x mais h ao quadrado menos raiz de x ao quadrado. E no denominador teremos h vezes raiz de x mais h mais raiz de x,
que é a multiplicação desses dois denominadores. Então aqui vemos que podemos cancelar, né, a raiz, visto também, né, que o x é maior do que zero, a gente pode cancelar a raiz com 2. Aqui também. O quadrado da raiz de x, na verdade vai ser o módulo de x, mas como o x é maior do que zero, o módulo de x vai ser igual ao próprio x. Aqui é a mesma coisa, na primeira parcela. Então nós teremos que, continuando o cálculo, nós temos que x mais h menos x dividido, e aqui embaixo teremos h vezes raiz de x mais h mais raiz de x. Aqui no numerador podemos cancelar o x com menos x. Nós vemos que aqui, né, só no numerador vai sobrar o h, que também está multiplicando, é um fator do denominador, esse h. Então aqui nós podemos também cortar, né, o h com h. Aqui, né, que vai sobrar, né? Aí corta. Aí aqui, né, vai sobrar só 1 no numerador. Então nós teremos, isso aqui vai ser igual a 1 dividido por raiz de x mais h mais raiz de x. Então esse vai ser o resultado dessa divisão, que é f de x mais h menos f de x dividido por h simplificado, onde aqui foi cancelado o fator comum, no caso o h no final. E aqui nós vemos que quando substituímos o h tendendo a zero, já não vai zerar, porque esse vai ser o terceiro passo. Aí o terceiro passo vai ser calcular o limite, né? Calcular, que vai ser a derivada da função, né? Que a derivada de f de x, que é o f' de x, vai ser igual ao limite de h tendendo a zero quando o f de x mais h menos f de x dividido por h, quando h tende a zero. Então esse quociente vai ser o resultado dessa simplificação, que é esse resultado final. Então nós temos que a derivada da função f' de x
vai ser igual ao limite de h tendendo a zero aí vai ser 1 dividido por raiz de x mais h mais raiz de x. Então agora nós fazemos só, a partir dessa expressão que foi calculada, nós só fazemos o limite de h tendendo a zero, que vai ser igual então aqui, quando h tender a zero, aqui nós teremos nessa raiz só raiz de x. Então teremos 1 dividido por raiz de x mais raiz de x, que vai ser igual a 1 dividido por 2 raiz de x. Então essa aqui vai ser a função derivada de raiz de x. Então logo para y é igual a raiz de x, teremos que y' vai ser igual a 1 sobre 2 raiz de x. Então a derivada de raiz de x vai ser 1 sobre 2 raiz de x. Então essa função derivada vai indicar como vai ser a variação dessa função y para todos os valores de x. No caso, os valores de x possíveis, que são para x maior do que zero. Então, nós temos aqui que este gráfico em preto vai ser a função original, né, que é y é igual a raiz de x. Essa linha azul vai ser a função derivada da função original, que é essa função que foi calculada, né? 1 dividido por 2 raiz de x. E essa linha azul vai indicar como essa função original está variando. Então, nós observamos aqui no início, né, que bem próximo de zero, a função raiz de x vai ter uma forte variação aqui logo no início. Então, a derivada vai ser um valor positivo relativamente elevado, né? E à medida que o valor de x aumenta, a variação da função original, que é a raiz de x, vai reduzindo, né, o grau de variação, a intensidade de variação. Ela continua variando positivamente, mas com uma intensidade cada vez menor. Então isso é refletido no gráfico da função derivada. Ou seja, a variação continua positiva, mas está diminuindo a intensidade, né, a função derivada. Lembrando que a função derivada representa o coeficiente angular da reta tangente ao ponto. Por exemplo, nesse ponto 2, essa linha aqui, né, essa reta representa a reta tangente neste ponto para x igual a 2 na função. Então ela tem um coeficiente angular positivo, né, representado por essa reta, né, com inclinação positiva. Então a função derivada expressa
como a função original está variando. Um detalhe que faltou mencionar, né? Então, a derivada obtida a partir da variação da função que são consideradas no eixo y, né, os valores da função, dividido pelo espaçamento pela distância desses pontos no eixo x. Então, a unidade da derivada vai ser unidade do eixo y dividido por unidades do eixo x. Então, vamos supor, se o eixo y for uma unidade, por exemplo, volume em metros cúbicos, e o eixo x for uma unidade de tempo em segundos, por exemplo. Então, a derivada, como é a razão dessas duas variações, né, vai ser seria medida em metros cúbicos por segundo neste exemplo. Então, nesse caso, ela representaria a variação de volume em relação ao tempo. Por exemplo, se o eixo x for o tempo e o eixo y for uma variação de volume, a derivada dessa função vai representar a variação instantânea naquele ponto do volume em relação ao tempo, considerando o exemplo que eu mencionei. Então, esse tipo de análise também é muito aplicado na física, né? A gente vai ver, por exemplo, que a velocidade seria a derivada do espaço em relação ao tempo. Por exemplo, se o gráfico representa a variação da posição de um corpo em relação ao tempo medido no eixo x, então a derivada dessa função seria a velocidade, né, medida em metros por segundo, por exemplo. Agora, voltando à definição de derivada, se nós fôssemos aplicar a definição de derivada para o cálculo da derivada de algumas funções, nós obtemos os seguintes resultados, no caso dessas funções indicadas neste slide. Primeiro exemplo aqui, se f de x for igual a exponencial de x na base e, então a derivada dessa função vai ser ela mesma. Esse vai ser o único caso em que a derivada da função vai ser igual à própria função. Vai ser quando essa função for a função exponencial na base e. Então, a derivada da exponencial na base e vai ser a própria exponencial da base e. Isso não ocorre, por exemplo, se mudar a base. Por exemplo, se for outra base, aí já muda um pouco a expressão derivada. A derivada da função exponencial em outra base, nós veremos mais adiante como um exercício. Agora aqui nós temos f de x é igual ao log neperiano de x. Então a derivada do log neperiano de x vai ser o inverso de x, vai ser 1 sobre x. Agora considerando funções trigonométricas. Se nós aplicarmos a definição de derivadas na função, para calcular a derivada da função seno, nós obteremos que a derivada da função seno vai ser igual ao cosseno. E a derivada da função cosseno de x vai ser igual a menos seno de x. Todas essas funções derivadas podemos obter a partir da aplicação da definição. Só que o cálculo da derivada através da definição é um processo que pode ser demorado. Então, através de regras ou tabelas, nós poderemos calcular expressões para a função derivada de forma mais rápida. Então, isso que nós veremos a partir de agora. Iniciando aqui da regra número 1. Derivada de uma função constante. Se a função tem um valor constante f de x igual a c, então nós temos que a derivada dessa função em relação a x, então no caso de uma função constante,
vai ser uma linha horizontal. Em qualquer ponto que nós traçarmos uma reta tangente, também vai ser uma linha horizontal, né? Vai ter o coeficiente angular igual a zero. Pois uma função constante não tem variação. Então, a derivada de uma função constante, no caso igual a c, valor arbitrário aqui c, vai ser igual a zero. A derivada de uma constante sempre é zero, pois não tem nenhuma variação, nem para mais nem para menos. Então vamos ver um exemplo. Se a função tem um valor constante f de x igual a 8, qual seria o valor da derivada dessa função? Então a derivada dessa função vai ser igual a zero. A derivada de 8 é igual a zero, pois é uma constante que não tem variação. De maneira similar, a derivada de menos π sobre 2 em relação a x também é zero, porque menos π sobre 2 é uma constante. π é aproximadamente 3,14, né? Dividido por 2 dá uma outra constante. E aqui a derivada de raiz de 3 em relação a x vai ser igual a zero, porque raiz de 3 também é uma constante. Vamos para a regra 2. Regra de derivação para potências inteiras positivas. Então, existe a seguinte regra, no caso se nós tivermos o x elevado a um expoente constante. Então, a derivada de x elevado a n, esse n vai passar multiplicando essa potência, né? E no caso, a ordem desse expoente vai decrescer de 1. Então, a gente passa o n multiplicando e esse expoente também vai decrescer de 1. Então, a derivada de x elevado a n vai ser igual a n vezes x elevado a n menos 1. Então, vamos ver um exemplo dessa regra. Alguns exemplos. Aplicando essa propriedade. Então, se nós tivermos aqui y igual a x à quinta, a derivada vai ser igual, então o 5 passa multiplicando aqui a potência e a ordem da potenciação decresce de 1. Então vai ficar 5x elevado a 4, a função derivada. Agora, se nós tivermos, por exemplo, y é igual a, vamos supor, 1 dividido por x ao cubo. Então, primeiro, a gente pode resolver por essa regra, mas primeiro a gente tem que manipular essa equação. A gente sabe que 1 sobre x ao cubo, a gente pode passar essa potenciação para o numerador, só que aí no caso a gente troca o sinal do expoente. Então isso aqui seria igual, né, a x elevado a menos 3. Essa função vai ter como derivada, né, a gente aplica a mesma regra que foi mostrada aqui, né, o expoente desce multiplicando, então vai ficar menos 3
no caso da função derivada, vai ser igual a menos 3, o expoente, né, desce. Aí o expoente decresce de 1. Então, era menos 3, vai ficar menos 4. Que seria menos 3 menos 1. Então, reescrevendo aqui, né, a gente pode jogar esse x elevado a menos 4 para o denominador, mudando o sinal do expoente. Então, isso aqui vai ser igual a derivada menos 3 sobre x a quarta. Agora, lá no material, né, nós vimos o cálculo da derivada daquela função raiz de x. Né? Só para retomar, né, aquele exemplo, vamos voltar aqui. Então, nós calculamos, né, chegamos a mostrar passo a passo essa demonstração, que a derivada de raiz de x, através da definição de derivada, vai ser igual a 1 sobre 2 raiz de x. Então, só para... Vamos numerar esses exemplos aqui, né? Colocar exemplo A, B, C. Então foi visto através da definição de derivada que se nós tivermos y é igual a raiz de x, nós teremos que a derivada, como foi calculado lá, né, vai ser igual a 1 sobre 2 raiz de x. Isso aqui foi calculado anteriormente através da definição, né, de derivada, que é o limite de f de x mais h menos f de x dividido por h no limite quando este h tende a zero. Mas aqui a gente pode calcular essa derivada a partir dessa regra, que foi da potência de x. É só lembrar aqui, né, que mais esta derivada também pode ser calculada por esta regra. Então nós temos que y é igual a raiz de x e a raiz quadrada de x, a gente pode escrever isso como sendo equivalente a x elevado a meio, né? E aqui, então, escrevendo na forma de uma potência de x, essa raiz, a gente pode aplicar essa regra. Então nós temos que a derivada, né, vai ser igual de x elevado a meio, o meio desce, vezes x
elevado a meio, né? O expoente vai ser subtraído de 1, né? Então, meio menos 1 vai ser menos meio, essa subtração. Então, isso vai ser igual a meio vezes x elevado a menos meio. Esse x elevado a menos meio, a gente pode passar essa potência para o denominador, mudando o sinal do expoente. Então isso aqui vai ser igual a 1 dividido por 2 vezes x elevado a meio. Então no final nós teremos que essa derivada, né, esse x elevado a meio vai ser igual a raiz de x. Então nós teremos que a derivada de raiz de x vai ser igual a 1 sobre 2 raiz de x. Então, aqui também nós vimos que podemos calcular, né, a derivada dessa função raiz de x também pela regra da potência. E enquanto que essa aqui foi mostrada anteriormente, né, foi calculada através da definição, onde é preciso calcular o limite, fazer todo aquele processo de simplificação, cancelamento do fator comum, que é um processo mais demorado, né? Através da regra nós podemos obter de uma forma mais direta essa derivada de raiz de x. Então nós já vimos a regra da potência, derivada da potência de x. Agora vamos para a regra 3, regra da multiplicação por uma constante. Então se nós quisermos derivar uma função de x, aqui no caso é u, U é uma função derivável de x e A é uma constante. Então a derivada de A vezes U, como A é uma constante, a gente pode tirar esse A da derivada, passar multiplicando fora da derivada, e nós teremos como resultado A vezes a derivada de U em relação a x. Então a derivada de uma constante vezes a função vai ser igual a constante multiplicado pela derivada da função. Nós temos esse exemplo aqui, né? A derivada de 3x ao quadrado em relação a x. Então a gente tem uma constante 3 multiplicado por x ao quadrado. Basta a gente derivar o x ao quadrado e depois multiplicar o resultado por 3, que é a constante, né? A derivada de x ao quadrado vai ser o 2x, ou seja, desce o expoente, o expoente subtrai de 1, né? O expoente seria 1, então x elevado a 1 dá o próprio x. Então a derivada de x ao quadrado vai ser o 2x. Então resulta em 3 vezes 2x e o resultado vai ser 6x. Então a derivada de 3x ao quadrado vai ser igual a 6x. Uma interpretação dessa regra, que multiplicando-se cada ordenada, que é o valor no eixo y por 3, para obter outra escala no gráfico y igual a x ao quadrado, multiplica-se o coeficiente angular em cada ponto por 3. Então se nós multiplicarmos os valores de uma função por uma constante, aqui no caso 3, nós também estaremos multiplicando os valores dos coeficientes angulares das retas tangentes nesses pontos. Eles vão ficar mais inclinados no caso. Esse caso aqui, 3 vezes mais inclinado. Então, o caso especial. Se a gente multiplicar uma função por menos 1, os coeficientes angulares também vão ser multiplicados por menos 1. Ou seja, se nós invertermos o sinal da função, nós também estaremos invertendo o sinal da derivada das funções.
neste exemplo aqui, né, que tem a derivada da função menos 1 em relação a x. Esse menos 1 pode ser multiplicar aqui fora da derivada, aí ficaria menos 1 vezes du dx, que é igual a menos du dx. Então isso é uma consequência dessa regra número 3. No caso, a gente está multiplicando a função por menos 1. Agora a regra número 4. Regra da derivada da soma. Se u e v são funções deriváveis de x, então a soma das duas funções, u mais v, é derivável em qualquer ponto onde ambas são deriváveis. Nesses pontos, então no caso se tivermos a derivada das funções u mais v, a gente pode distribuir a derivada nessas funções. Então, a derivada de u mais v em relação a x vai ser igual a derivada de u em relação a x mais a derivada de v em relação a x. Então, na prática, basta a gente derivar cada parcela independentemente, como neste exemplo aqui. A derivada de uma soma. Y é igual a x² mais 2x. Nesses dois casos, nessas duas parcelas, nós aplicamos a regra da derivada da potência de x. Então aqui nós temos x² mais 2x. A derivada de x², a gente desce o expoente multiplicando, né? O expoente desce e subtrai o expoente de 1. Então ficaria 4x². E a derivada de 2x, no caso a gente deriva o x. A derivada de x vai ser igual a 1. Pois aqui, né, voltando aqui no exemplo, colocando aqui como caso D. Y é igual a x. No caso, esse x vai ser igual a x elevado a 1, né? Então a derivada dessa função x, né, vai ser igual a 1 vezes x, o expoente desce e o expoente subtrai de 1, né? Vai ser igual a 1 vezes x elevado a 0. Então a derivada vai ser igual a 1, porque x elevado a 0 dá 1. Então teremos 1 vezes 1 que dá 1. Então se a função y é igual a x, a derivada vai ser igual a 1. Então aqui a gente tem uma constante vezes x, né? Então vai ser a derivada de x vezes a constante, né? Vai ser 12 vezes 1 que dá 12 no final. Então, aplicando a regra da soma, a derivada de x² mais 12x vai ser igual a 4x³ mais 12. Agora aqui, nós temos a regra da derivada do produto. Se a gente quer derivar um produto de funções, por exemplo, a derivada de u vezes v, ambas são funções de x, em relação a x. Então, derivando u vezes v em relação a x, nós podemos derivar a primeira função e manter a segunda função, né, vezes v, mas agora a gente mantém a primeira função e multiplica pela derivada da segunda função, dv sobre dx. Então, a regra do produto basicamente é essa. Derivada de u vezes v. Então, a gente deriva a primeira e mantém a segunda, mas mantém a primeira e deriva a segunda função. Aqui, para explicar melhor essa demonstração, eu vou copiar esse slide para o quadro branco.
A gente vai demonstrar essa regra do produto a partir da definição de derivadas. Então, o primeiro passo, a partir da definição, né, a gente calcula esse diferencial, né? A diferença dos valores da função, que são a diferença dos valores no eixo y, dividido pela diferença dos valores dos pontos no eixo x. No caso, a gente está aplicando aquela regra, né, da definição de derivada, que é f' de x vai ser igual ao limite de h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x dividido por h, onde h é o Δx, né? O espaçamento dos pontos no eixo x. Então, ele está fazendo aqui a mesma coisa, né? Ele está calculando primeiro esse coeficiente angular da reta secante, né? Só que aí, essa função vai ser o produto de funções, né? Esse f de x, na verdade, agora aqui vai ser o produto de funções. Então, ele calcula esse produto no ponto x mais h, né? Então, vai ser u x mais h vezes v no ponto x mais h. Menos, agora vai ser o valor da função no ponto x, que na verdade agora aqui vai ser esse produto, né? Vai ser u de x vezes v de x, dividido aqui pelo h. Aqui no numerador, entre esses dois termos, entre essas duas parcelas, foi introduzida essa subtração e soma da mesma parcela. No caso, u de x vezes v de x mais h. Então aqui nós temos introduzido, né, menos u de x vezes v de x mais h, mais u de x vezes v de x mais h. Como a soma dessas duas parcelas é zero, não vai afetar o valor do numerador. Agora, a partir da introdução dessa parcela, a gente vê que é possível tirar em evidência, né? Por exemplo, nessas duas primeiras parcelas, é possível tirar em evidência esse v de x mais h nas duas primeiras, né? Vê que ela se repete nessas duas primeiras parcelas. E aqui nas duas últimas, a gente vê que o u de x se repete, né? Então, colocando aqui, né? O u de x vai se repetir aqui e aqui. Então, nessas duas primeiras parcelas, o v de x mais h é tirado em evidência, né? Conforme está aqui, né? Conforme é mostrado aqui, é tirado em evidência. E aqui, nos colchetes, né, vai restar u de x mais h menos u de x, que vai ser multiplicado pelo v de x mais h, que foi tirado em evidência. Aqui nas duas últimas parcelas do numerador, o u de x se repete, então ele é tirado em evidência, né, e vai sobrar aqui nos colchetes do v de x mais h menos o v de x. Então aqui, o de x, né, ele foi tirado em evidência, né? E no caso desse denominador h, a gente pode distribuir ele nas duas parcelas, né? No caso da primeira parcela do numerador, a gente pode agrupar ele nesse primeiro fator, né? U de x mais h menos u de x, então ficaria u de x mais h menos u de x dividido por h,
que foi distribuído para a primeira parcela, né, vezes o v de x mais h. Esse h também foi distribuído para a segunda parcela. Ele vai ficar embaixo desse v de x mais h menos v de x, como está aqui, né? Então a gente vai ter, para a segunda parcela, a gente vai ter como resultado u de x vezes v de x mais h menos v de x dividido por h, quando o h foi distribuído para a segunda parcela. Então, o que nós vemos aqui, né? Que o próximo passo seria fazer o Δx, que na verdade é o h, né, tender a zero. Então, a gente faz o limite, né? A gente vai aplicar o limite agora do h vai aplicar o limite, né, do h tendendo a zero, né, em toda essa expressão. E quando esse h tende a zero, essa expressão que está entre colchete, a gente vê aqui, tem o mesmo formato da definição de derivada, né? Então, quando o h tende a zero, tudo isso aqui que está no primeiro colchete isso vai tender, né, isso vai tender a derivada do u, né, do u de x. E também, né, esse segundo colchete, nesse termo aqui, nós veremos que quando o h tender a zero, né, quando o h tender a zero, essa expressão no colchete vai tender a derivada do v de x. Isso aqui, né, vai se tornar, né, a derivada de uv do produto uv em relação a x. Então, a partir daqui, nós teríamos o resultado final, né? A partir de tudo isso, né, nós teríamos que o derivada do produto uv em relação a x vai ser igual a... No caso, a gente vai expressar essa derivada em relação ao du dx, né? Vai ser igual a du dx vezes do v, né? O h vai tender a zero, vai ficar o v de x. Então vai ficar vezes v. Está subentendido que é uma função de x, o v. Mas, agora a gente mantém o u, né, que é a primeira função. E multiplica pela derivada de v, né, em relação a x. Então, isso aqui pode ser expressa de uma forma mais compacta, né? Se a gente considerar a linha como subscrito. Então, isso aqui também pode ser escrito como a derivada de u vezes v vai ser igual a derivada de u vezes v, ou seja, deriva a primeira e mantém a segunda, mais agora mantém a primeira vezes deriva a segunda função, que é o v. Então isso aqui é uma representação de uma forma mais compacta da regra do produto. Então aqui está demonstrado, né, a regra do produto a partir da definição de derivadas.
Então vamos ver, né, esse exemplo 6, derivada de um produto. Então vamos fazer também no quadro branco. Então aqui só retomando aqui a regra do produto, né? Nós temos que u vezes v, que são duas funções de x, a derivada desse produto vai ser igual a deriva a primeira, mantém a segunda, mais mantém a primeira e deriva a segunda. Nós temos, no caso, f de x. Se a gente for derivar, então a gente deriva primeiro, né, pela regra, deriva a primeira, que é essa função polinomial. Então aqui vai ficar, o 2 vai, nesse caso, o 2 vai descer multiplicando e vai ficar só expoente 1, né? Então isso aqui vai ser 2x, a derivada. Então nós temos 2ax. A derivada de x é igual a 1, como a gente já viu. Então vai ficar só b aqui, né? Mais b. E a derivada da constante vai ser 0. Então a gente pode só ignorar, né? E a derivada do cosseno, aqui no caso a gente considera o valor tabelado, né? Que é menos seno. Então a derivada do cosseno de x vai ser igual a menos seno de x. E se fosse a derivada do seno, a derivada do seno é cosseno e a derivada do cosseno é menos seno. Então, no caso aqui, a gente está mantendo a segunda, né? Porque a gente está aplicando a regra do produto. Então, primeiro a gente vai manter o cosseno. Mas, agora a gente vai manter a primeira função, ax ao quadrado, mais bx mais c. E agora nós vamos multiplicar, né, pela derivada do cosseno de x. Né? A derivada do cosseno de x vai ser menos seno de x. Esse sinal, a gente pode fazer jogo de sinal com esse mais aqui na frente, né, da parcela. Aí vai ficar menos. Então, só para finalizar, a derivada de f de x vai ser igual a 2ax mais b vezes cosseno de x menos ax ao quadrado mais bx mais c vezes seno de x. Então, esse aqui é só para exemplificar a regra do produto.
Aqui agora nós temos a regra da cadeia. A regra da cadeia se trata da derivação de uma função composta. Antes de iniciar a regra da cadeia, vou explicar e exemplificar o que é uma função composta. Função composta. Então vamos discutir através de exemplo. Vamos supor que a gente tenha uma função f de x é igual a x ao quadrado g de x é igual a e elevado a x exponencial na base e. Eu vou agora definir uma função aqui h de x, né? Seno de x, por exemplo. Aí se eu quiser montar uma função composta de f de x com g de x, por exemplo aqui, teríamos aqui, né, f de g de x vai ser igual a... Então aqui, né, onde tiver o x, na função f de x, onde tiver o x, nós substituímos pelo e de x. Então nós teremos e elevado a x ao quadrado, né? Agora se nós fizermos ao contrário, né? G de f de x então aqui no caso, né, do g de x, onde tiver o x, nós substituímos a função f de x, que é o x ao quadrado. Então nós teremos aqui que vai ser igual a e elevado a x, que por sua vez está elevado ao quadrado. Então vê que isso aqui é diferente disso, né? Porque na verdade isso aqui vai ser equivalente, esse primeiro caso, vai ser equivalente a e elevado a 2x, porque aqui vai multiplicar o expoente, né? Aqui no caso é o x ao quadrado, não é o 2 vezes x. Então, na função composta, o f de g de x vai ser diferente do g de f de x. Lembrando que aqui, né, no g de x, onde estava o x, nós substituímos pelo f de x, que é o x ao quadrado. Agora, se formos montar, considerando aqui essa função h, né? Se a gente montar uma função aqui, g de h de x, vai ser igual a... Então, aqui no g de x, onde tiver o x, nós substituímos pelo h de x, que é o seno. Então vai ser igual a e elevado a seno de x. E se trocarmos, né, aqui, vai ser o h, se for o h de g de x, então aqui na função h, né, onde está o x, nós substituímos pelo g de x, que é o e elevado a x. Então nós teremos seno de e elevado a x. Então vê que é diferente, né? O g de h de x vai ser o e elevado a seno de x e o h de g de x é igual a seno de e elevado a x. Aí no caso a gente poderia fazer uma composição de mais de duas funções, né? Se a gente fizer
aqui no caso h de g de f de x. Então aqui no caso, né, no h de g de x, onde tiver o x, nós substituímos o x pelo f de x, né, que no caso é o x ao quadrado. Então nós teremos seno de e elevado a x ao quadrado. Então, como o nome diz, na função composta, a gente monta a partir da composição de duas ou mais funções. Então, essa regra da cadeia trata da derivação de funções compostas. Se nós tivermos aqui a derivada em relação a x de u de v de x, então isso aqui é uma função composta de u com v de x. Então aqui pode ser resolvido primeiro derivando u em relação a v, né, que é a função interna. Depois nós derivamos v em relação a x, que é a variável de interesse, né, que nós queremos derivar. Então a gente deriva em cascata. E observa aqui, né, que se nós cortarmos aqui dv com dv, né, aí no final vai ter o que a derivada que nós queremos, né, que é derivada de u, que é a mais externa em relação a x. Então a gente está derivando de acordo com essa regra, né, em cadeia, né. Então, para exemplificar, vamos ver este caso aqui, né. A gente quer derivar y igual a cosseno de 2x. Então, veja que a gente tem uma função 2x dentro de uma função cosseno. Então, a derivada dessa função nós podemos começar, como eu disse, né, a gente vai derivar em cascata. Começa da derivada da função mais externa, né? A derivada do cosseno é menos seno. Vai ser menos seno de 2x agora aqui nós vamos derivar a função interna, né? Que é 2x, né? A gente vai derivar em relação a x. Então a derivada de 2x vai ser igual a 2, né? Então a gente vai ter como resultado a derivada de y é igual a... O 2 pode passar para frente da função trigonométrica. Menos 2 seno de 2x. Então, de acordo com a regra da cadeia, nós primeiro derivamos do cosseno em relação a essa variável interna aqui, que é 2x. Né? Então, a derivada do cosseno de 2x resulta em menos seno de 2x. Agora, depois nós derivamos a função interna, que é o 2x, que o resultado é 2. O resultado final foi menos 2 vezes seno de 2x. Agora vamos ver este caso B. Então, aqui nós temos uma função exponencial na base e elevado por um polinômio, uma função polinomial.
Então isso aqui é uma função composta, né? De uma função exponencial com uma função polinomial. Então primeiro a gente deriva a função mais externa, né? Que é a exponencial na base E, lembrando que a derivada da exponencial da base E é ela mesma, né? Então nós temos aqui como observação a derivada de E elevado a x vai ser, em relação a x, né? Vai ser a própria função E elevado a x, que é o único caso que a derivada da função vai ser igual à própria função. Vai ser quando essa função for exponencial na base E. Então, quando a gente for derivar a função externa, a derivada vai ser ela mesma, né? Então nós temos aqui que y' né? Que a derivada de y vai ser igual a E, porque a derivada da exponencial vai ser ela mesma, né? X ao cubo mais 5x menos 1. Só que lembre aqui, né, que é uma função composta, né? Então, depois que derivarmos a função exponencial, que vai dar ela mesma, a gente precisa derivar ainda aqui o polinômio, que é a função interna, né? Colocar só indicado aqui primeiro, né? Vai ser x ao cubo mais 5x menos 1. Isso aqui a gente não precisa derivar, né? Então isso vai ser igual a exponencial, né? E elevado a x ao cubo mais 5x menos 1 vezes a derivada desse termo entre parênteses, né, vai ser 3x ao quadrado, aplicando a regra da potência, né? O expoente desce e o expoente subtrai de 1. A derivada de 5x vai ser 5, derivada de x é igual a 1. E a derivada de menos 1, que é uma constante, é 0. Então esse é o resultado final, né? Aqui a gente pode, para ficar mais estético, né, jogar esse polinômio para frente da exponencial. Então nós teremos no final, né, que a derivada dessa função exponencial composta, né, vai ser igual a 3x ao quadrado mais 5 vezes exponencial de x ao cubo mais 5x menos 1. Então esse é o resultado da derivada. Agora aqui nós temos letra C. Temos y é igual a seno elevado à quarta potência de 3x. Então aqui nós vemos que nós temos uma composição de três funções, né? A mais externa vai ser a função, vai ser x elevado à quarta, né? Observa aqui, né, que a função mais externa é x elevado à quarta aqui. Depois nós temos seno de 3x e a função mais interna é 3x.
Então, como a função mar externa é a função potência, né? Aqui a derivada vai ficar, né? Primeiro a gente faz a derivada de y é igual, aplica a regra da potência primeiro, né? 4 seno, aí subtrai o expoente de 1 ao cubo de 3x vezes, aí falta agora derivar a função interna, né? Aqui a função interna vai ser o seno, né? Então a gente deixa indicado a derivação dela, né? Seno de 3x. Ou seja, aqui a gente derivou a função externa, que é a função potência, né? 4 vezes seno ao cubo de tx. Agora deriva também a função interna. Então isso vai ficar igual a 4 seno de ao cubo, né, de 3x agora a derivada do seno é o cosseno. Então nós temos aqui cosseno de 3x agora falta derivar o tx, né? Deixa indicado aqui, né? Então a derivada desse termo aqui, né, final vai ser 3, né? Então a gente vai ter igual a 4 vezes seno ao cubo de 3x vezes cosseno de 3x vezes 3. Aí no final a gente pode passar esse 3 multiplicando 4 lá na frente. Vai dar 12. Então o resultado final vai ser 12 seno ao cubo de 3x vezes cosseno de 3x. Então essa vai ser a expressão da derivada de seno a quarta de 3x. Agora aqui na letra D nós temos y é igual a elevado a x. Então aqui no caso nós vamos ver como seria a derivada de uma função exponencial onde a base é diferente da base E. Então aqui a primeira coisa que nós vamos fazer é mudar essa base, da base A para a base E, porque nós sabemos, né, que se a base for E, a derivada da função exponencial vai ser ela mesma. Então nós fazemos uma mudança de base. Nós podemos escrever aqui, né, A é igual a E elevado a K. Então a gente quer saber qual o valor dessa constante K, né? Que seria onde E elevado a K é correspondente a esse valor A.
Então aqui a gente pode obter pelo logaritmo, né? Aqui a gente passa troca aqui o E pelo o K pelo A, né? Lembrando aquela definição de logaritmo. Então K vai ser igual a log na base E, né? A gente faz a troca, né? Do K pelo A. E o que era mais exponencial na base E vira logaritmo na base E. Então nós temos aqui, né, que o K vai ser igual ao log neperiano de A. Então fica subentendido que log neperiano é o log na base E. Então nós substituímos aqui o valor do K, né? Então A vai ser igual a E elevado ao log neperiano de A. Então aqui nós substituímos, né, o A que está aqui nessa base, né, nós substituímos por E elevado ao log neperiano de A. Então nós teremos, né, que o y é igual a E elevado ao log neperiano de A e por sua vez elevado a x. A gente pode manter aqui a base, né, multiplicar os expoentes. Então nós teremos que isso aqui vai ser igual a E. Cadê aqui, né? Então y vai ser igual a E vezes log neperiano de A vezes o x. Então, agora aqui nós vemos que y é uma função composta, né? De uma função exponencial com uma função log neperiano de A vezes x, onde log neperiano de A é uma constante, já que A é uma constante. Então nós temos que a derivada de, agora, né, considerando a derivada, né, a derivada de y aplicando a regra da cadeia, né, a derivada da exponencial na base E vai ser ela mesma, né, vai ser log neperiano de A vezes x vezes, agora nós teremos que derivar, né, a função interna, né, que é o log neperiano de A vezes x. Então aqui, como o log neperiano de A é uma constante vezes x, então a derivada de x vai ser 1. Então isso aqui vai ser igual a... Eu vou jogar o resultado já para frente, né? Aqui o resultado vai dar... dessa derivada, né, vai ser o log neperiano de A. Então log neperiano de A, o resultado daqui joga para frente da exponencial. Vezes x. E no caso essa exponencial a gente pode escrever da seguinte forma, né? Log neperiano de A vezes exponencial de log neperiano de A. A gente pode escrever como uma potência da potência, né, elevado a x. No caso aqui, né, como tem uma multiplicação, o expoente é um produto, né, a gente pode escrever isso como a potência da potência. Então, isso foi feito dessa forma, né, porque para retornar, né, porque a gente tem que o E elevado ao log neperiano de A vai ser igual ao valor de A, como está aqui, né.
A gente vai usar isso aqui. Então, isso aqui vai resultar, né, em log neperiano de A vezes A elevado a x. Então, esse que vai ser o resultado da derivada, né, de A elevado a x. Logo, para y igual a elevado a x, nós teremos que a derivada vai ser igual ao log neperiano da base vezes a elevado a x. Então, no caso, né, se a exponencial for diferente da base, se a base da exponencial for diferente de e, então a derivada, né, vai ter que multiplicar pelo log neperiano da base vezes a própria exponencial, né, a elevado a x. Só para colocar aqui para comparação, né, se o y for igual a e elevado a x, nós poderíamos calcular por essa regra também, né? Y' é igual a log neperiano de E vezes E elevado a x. Só que isso resulta em 1, né? Log neperiano de E é log de E na base E, né? Então log do valor onde o logaritmando é o mesmo valor da base, o resultado vai dar 1. Então a derivada de y vai ser a própria função, né? No caso, E elevado a x. Então só se a base for igual a E que a derivada da exponencial vai ser a própria exponencial. Senão a gente vai ter que multiplicar pelo log neperiano da base. No caso, log neperiano de A.